Não tenho medo de perder a vida, diz delegado exonerado após investigar Salles. Nesta segunda-feira, 26, o delegado da Polícia Federal Alexandre Saraiva participou de uma audiência pública promovida pelas Comissões de Legislação Participativa e de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Ele foi exonerado da superintendência da PF no Amazonas após apresentar notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal, STF, contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Segundo Saraiva, o ministro é conivente com a grilagem de terras feita em áreas de proteção permanente no Pará. Logo no início da audiência, deputados bateram boca e o clima tenso seguiu até o fim da reunião. Vitor Hugo, PSL, aliado de Jair Bolsonaro, tentou impedir o depoimento de Saraiva. O parlamentar disse que o delegado deveria falar à Comissão de Meio Ambiente ou à CCJ. O deputado federal Sanderson, PSL-RS, afirmou que o delegado deveria se ater às suas funções administrativas e não extrapolar para as instâncias políticas. Segundo ele, o policial está em maus lençóis ao conduzir um inquérito de forma totalmente apaixonada. Alexandre Saraiva disse que ao entrar na polícia sabia que estava correndo risco de morte. Por isso, não tinha medo de perder o emprego. O senhor estava me ameaçando. Não tenho medo nem de perder a vida, disse o policial que afirmou não defender nenhuma ideologia política ou partidária. Quero defender o meio ambiente pensando no Brasil. Confira a discussão que iniciou a sessão. Senhores, me ouvem? Tá aprendendo. Paulo Teixeira, o senhor é um tremendo ditador, é isso que o senhor é. Não é não. É o Quem PT, gosta de corrupção é o PT. Vossa Excelência. Quem É o PT. defende corrupção é a Vossa Excelência. É o Que defende um presidiário. Presidente, o senhor Um não está conseguindo presidiário conduzir, condenado. presidente. Genocídio é o O senhor não Che está Guevara. conseguindo manter ordem aqui, presidente. E eu solicitei O que no senhor retorno decidiu sobre o presidir a Rio, distância Mamudu, Rio, e não Madeira, consegue conduzir a disciplina do plenário, presidente. Tem que haver Existe questão uma de questão ordem, de ordem presidente. aqui que Tem está sendo que- feita não pode por uma ter deputada. prosseguimento. Está sendo uma falta de respeito. Ninguém está conseguindo ouvir o convidado, presidente. Permita que a deputada apresente a sua questão de ordem, presidente. Na verdade, O delegado está perdendo tempo aí, presidente. Não escuta nada. É o documento de origem florestal, que é utilizado por todos os estados, mas não pelo Pará, menos o Pará e o Mato Grosso utilizam a guia florestal. De qualquer sorte, a madeira descrita na guia florestal, ela não correspondia... Agora desliga tudo dos outros. Aí. Posso continuar? Segundo Saraiva, Salles deveria ser investigado por sua reação à operação de embargo de uma quantidade histórica de madeira ilegal, cerca de 200 mil metros cúbicos. A notícia-crime aponta alguns possíveis delitos, dentre eles, dificultar a ação fiscalizadora do poder público no meio ambiente, exercer advocacia administrativa e integrar organização criminosa. Saraiva foi substituído pelo delegado Leandro Almada. Segundo Saraiva, as atividades do IBAMA estão sendo desviadas no combate ao desflorestamento. O delegado fez uma apresentação em PowerPoint onde mostrou uma série de provas contra o executivo. Nesse momento, foi ironizado por deputados ao ser comparado com o procurador Dalton Dallagnol, conhecido pela apresentação feita contra o ex-presidente Lula na Lava Jato. Veja as provas apresentadas. Bem, aqui é a primeira balsa que foi detectada, uma aeronave da CAOP, da Polícia Federal, retornando no dia das eleições de uma missão no sul do estado. A partir daí, foi realizada na região ali próxima da divisa do Amazonas com o Pará, aqui está dezembro, mas foi em novembro, tá? O início dessa operação que acabou desencadeando uma sucessão de apreensões de madeira absolutamente ilegal. Vossas Excelências vão ver no decorrer dessa apresentação que não existe assim, a menor chance, a menor dúvida dessa madeira ser legal. O que é preciso discutir também é a destinação dessa madeira. Temos que dar uma destinação para, talvez, construção de casas populares, enfim. Mas não há como essa madeira ser legal dentro do ordenamento jurídico brasileiro. É praticamente uma floresta inteira destruída. E o deputado
havia falado sobre o Androantes, o IP, e realmente está chegando nos Estados Unidos a preço de compensado, porque está sendo retirado de forma absolutamente desordenada, né? Essas foram as áreas da apreensão, que aconteceram as apreensões. E aqui nesse slide, os senhores podem ver a quantidade de madeira em cada um dos pontos, né? 14 mil metros cúbicos, 41 mil metros cúbicos. Para os senhores terem uma ideia do que eu estou falando, esses pontos aqui, esses polígonos em vermelho, são das pessoas que apresentaram alguma documentação. Então, o que está fora desse ponto vermelho, desses pontos vermelhos aqui, não há a menor possibilidade de legalidade. 6 mil metros cúbicos, enfim, é uma quantidade imensa. Os planos de manejo foram periciados também, e nos planos de manejo, que é a retirada gradual da madeira de forma sustentável, né, foi verificado problemas. Agora, aquilo que eu já tinha falado de forma resumida, essa área Trairão foi licitada em 1985, na região oposta à atual, e 32 anos depois, essa área foi permutada. Agora, permutada com alguém que não comprou. Eu vou mostrar isso aqui em detalhe para os senhores. Como eu disse, básico para se explorar madeira é ser dono da terra da qual a madeira será explorada, ou pelo menos ter autorização de quem é o dono da terra. Esse aqui é a grilagem que foi realizada na área. Essa é a grilagem que está acontecendo lá, e isso merece um olhar atento. Por quê? Aqui está primeiro permutante, né, o governo do Pará. Aqui fala daquelas concorrências que eu falei, ó, de 85, de 86, projeto integrado Trairão, que estava numa área federal, e por isso esse assentamento não foi concluído. Então, essa área aqui, a permuta pelas terras nessa área aqui. Claro, se fosse a permuta para a pessoa que adquiriu lá e não pôde, adquirir de boa fé e não pôde ser instalado, não haveria problema algum. Óbvio que não, né? Mas não é isso que acontece. Aqui é o decreto que permite a permuta, né? E o interessante aqui considerando que os títulos emitiram perderam seu objeto pela impossibilidade do exercício do domínio. Então, a pessoa não exerceu o direito de proprietário, porque não pôde. O segundo permutante é uma outra pessoa, que eu apaguei o nome aqui. E a terra o beneficiário original era Nelson da Cunha Júnior. O primeiro permutante reconhece os direitos à segunda permutante, equivalente a tantos hectares do título definitivo emitido em favor de Nelson da Cunha Júnior. Veja-se aqui que não existe nenhum CPF, identidade e endereço de Nelson da Cunha Júnior. Que, aliás, Nelson também não assina o contrato. Ou seja, alguém está permutando algo que é de Nelson, mas Nelson não assina o contrato. Isso não faz o menor sentido. Mas isso não aconteceu só nesse, não. Tá? Todos que foram entregues na documentação que estava o ministro Ricardo Salles estão nessa condição aqui, nessa grilagem grotesca, e essa aí é o que se considerou como título válido. Na verdade, consultando o sistema, nós descobrimos que não tiraram terra só do Nelson, não. Tiraram também do Décio. O Décio nem aparece no contrato, porque o Nelson tinha 600 hectares. E aquele contrato previa 861 hectares. Então, pegaram mais um pedacinho aqui do Décio de Souza, que também não tem nenhuma identificação, para dar os 864 que foram lá para uma terceira pessoa escolhida a bel prazer do Estado, a revelia da lei de licitações. Por quê? Ou a terra foi adquirida por Nelson, e Nelson tem os direitos, pelo menos obrigacionais, em relação a essa terra, e passou esses direitos para o terceiro, e isso teria que ter sido juntado, não foi, né? Ou a terra, ou Nelson não pagou pela terra, lá na licitação. E essa terra é do Estado. E o Estado, para alienar a terra, precisa, né,
licitar ou, em outras hipóteses, para regularizar a posse de trabalhadores rurais que a exploram diretamente, o que é mais do que justo, mas que não é o caso, nem de longe. A fraude fica mais evidente quando nós analisamos o Diário Oficial, porque no Diário Oficial todas essas inconsistências não aparecem. É uma coisa resumida, bem resumida, e o nome do Nelson não aparece mais, aparece só o nome de quem recebeu, e já com os 861 hectares. Então, quem está lendo o Diário Oficial é induzido a acreditar em quê? Ora, essa senhora aqui adquiriu lá em 1986, de boa fé, não pôde ocupar a área, e nada mais justo que o Estado do Pará conceda uma terra em outra região. Isso seria muito bonito se tivesse acontecido assim. Só que isso é só aparência. Isso é só aparência. E em todos, 100% dos processos que foram apresentados na reunião convocada pelo ministro do Meio Ambiente estão nessa condição. Isso aqui é suficiente para tornar absolutamente nula qualquer autorização de exploração florestal. Incongruência em documentações, na localização da área explorada, na reivindicação da madeira, além de histórico de descumprimento da lei pelas madeireiras participantes do caso foram algumas das evidências mostradas por Saraiva. Apenas 10 pessoas reivindicaram seu carregamento de madeira. Não apareceu dono para 70% da madeira. O Ministério recebeu todos os laudos necessários e fez vistas grossas para isso, disse Saraiva. Alguns deputados participantes afirmam que a atitude de exonerar o superintendente da APF no Amazonas foi uma forma de punição ao comportamento do delegado, configurando abuso de poder. Mas também há aqueles que desconfiam das atitudes de Saraiva, indicando parcialidade no caso. Os deputados bolsonaristas Éder Mauro, Victor Hugo e Carla Zambelli disseram que as provas não eram suficientes. Mauro, inclusive, utilizou de palavras de baixo calão para defender seu posicionamento. Se fosse uma ação do MST, a esquerdalha não ia falar porra nenhuma, disse. Acompanhe a sessão ao vivo no link www.youtube.com/watch. V = Latix 0NXSM. Virtulino para o programa De Olho na Notícia.